todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Atalho Devs. Vou falar hoje do tema recursividade, como podem ver aí no slide. O que seria a recursividade? Como temos aí no subtítulo, que seria a repetição de um método. Porém, essa repetição iria estar acontecendo durante a execução desse método e dentro desse mesmo método. Como podem ver ali na imagem, temos uma imagem maior, na qual dentro dela tem várias repetições dela, diminuindo a cada vez, como forma de chegar assim a menor imagem possível, que seria a solução do problema original. Então, passando agora para o próximo slide, tem como tema desse capítulo recursividade. Tem aqui o conceito de recursividade, que vou passar agora a explicar. Bem, recursividade é um conceito no qual o método chama a si mesmo para resolver um problema. Geralmente, este método pode ser dividido em instâncias menores do problema. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que, tendo um problema maior, com recursividade é possível pegar esse problema maior e ir dividindo esse problema maior em problemas menores, como forma de atingir a solução, por ir resolvendo esse problema em partes separadas, em partes menores. Bem, dando continuação à leitura, posso dizer que ela é como uma ação repetitiva que se autorreplica até atingir o resultado desejado. Como já havia explicado, ela vai repetindo até chegar ao resultado que é esperado. É semelhante a usar um espelho para olhar para outro espelho, criando uma imagem refletida dentro da outra imagem refletida, até que as imagens se tornem cada vez menores e eventualmente se alcance a solução final. Como já havia ilustrado na figura anterior, na qual tínhamos um espelho, e nesse espelho há repetições dessa imagem, porém diminuindo a cada vez mais, atingindo assim a menor imagem possível, que seria a solução final. Bom, vamos agora abrir o nosso editor de código, que seria o Eclipse. Já temos aqui aberto o nosso programa. Vou criar agora a nossa nova classe. Vamos criar aqui o new classe. Vou dar o nome de recursividade fatorial. Recursividade underline fatorial. Extensão Java. Vou incluir o método main. Vou dar um finish. Como podem ver, já tenho aqui criado a minha classe main, recursividade fatorial. Bem, essa classe aqui será usada para calcular o fatorial de um número. O que seria o fatorial de um número? O fatorial de um número é o produto, ou seja, é a multiplicação de todos os números anterior até chegar ao número que eu quero calcular o fatorial dele. Iria ser a multiplicação de todos até o número n, que seria o número a calcular o seu fatorial. Bem, primeiramente, como estamos falando de recursividade, então é necessário termos um método. Nesse método é que irá fazer a recursividade dentro dele, e que irá chamar esse método várias vezes. Então, vou criar aqui o método fatorial, public static int calcular fatorial. Nesse método calcular fatorial, ele, como podem ver, já defini aqui como static int calcular fatorial. O static que eu coloquei aqui é para ser reconhecido aqui no método main.
porque se eu deixar criar o meu método sem static, ele não será reconhecido aqui no main. E o int porque calcular fatorial implica calcular fatorial de número inteiro. Iremos trabalhar com números inteiros. Então, meu método irá retornar um número inteiro, que seria o resultado do fatorial. Depois, aqui é o nome do método, calcular fatorial. E como queremos calcular o fatorial? Então, temos que passar o número que queremos calcular. Vou criar aqui uma variável int número. Isto aqui quer dizer que quando eu chamar esse método calcular fatorial, eu vou ter que dizer qual é o número que quero calcular o fatorial dele. Bem, o fatorial tem um caso base, que é o caso do para número igual a zero. Quando o meu número é igual a zero, então ele já deve retornar-me o 1. Este é o caso base do cálculo de fatorial. Quando o número é igual a zero, então retorna-me já 1. Se eu colocar aqui 0, irá retornar instantaneamente o valor 1, porque este é o caso base, este é o primeiro caso. Então, se não for 0, então é que ele irá agora fazer esse processo de calcular o fatorial do número anterior até atingir a solução final. Então, eu teria que retornar o fatorial, retornar qual o número que quero calcular o fatorial dele, vezes eu iria chamar novamente o meu método calcular fatorial, passando o número anterior ao que eu já calculei, estou a calcular. Então, eu vou dizer retorna o número vezes o fatorial do número anterior. Isto quer dizer o quê? Se eu colocar aqui 5, se aqui for 5, deixa eu só ajustar isso aqui. Se aqui for 5, então ele iria ter que fazer o quê? Iria ter que fazer o seguinte: o número iria ser 5, aqui iria ser 5 vezes, eu iria chamar novamente o fatorial, calcular fatorial do número menos 1, que iria ser 5 menos 1, que seria 4. Então, eu iria fazer 5 vezes fatorial do 4. E depois disso, eu iria fazer a mesma coisa. Iria pegar o resultado que der e fazer a mesma coisa. Aqui já iria ser uma outra. Iria ser o 4 vezes fatorial do 3. O 3 vezes fatorial do 2. O 2 vezes fatorial do 1 até chegar ao 0. Então vou fazer agora a execução do nosso código. Vou primeiramente, como o método foi criado aqui à parte, então vou ter que chamá-lo aqui no main. Vou mandar mostra-me, mostra sysout, o fatorial, mostra-me o fatorial de 5. Vamos executar o programa e ver qual é a saída. Como podem ver, o fatorial do 5 é 120. Se eu alterar aqui para 4 e executar novamente, o fatorial aqui é 24. Se eu alterar o fatorial, colocar o número, colocar 3, 6. Se eu colocar aqui 2, executar 2. Se eu colocar aqui 1, executar 1. E se eu colocar 0, executar 1. Como podem ver, atingiu essa condição que foi a condição do caso base, que é para 0, e retornou-me 1. Então quer dizer que o meu método está funcionando
lindamente. Bem, irei deixar uma imagem num dos cantos aqui que é para poder mostrar-vos alguns, o fatorial de alguns números. Muito obrigado por ter assistido. Irei deixar links na descrição do vídeo com exercícios acerca da recursividade e também irei deixar livro, o código-fonte com esse arquivo, essa classe para calcular a recursividade de um número com fatorial. Bem, até breve e espero-vos na próxima aula.